Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Superação dessa semana comigo, Loésia Zizoton, aqui pela TV Capixaba. E vocês já perceberam que nós saímos do nosso cenário habitual e hoje nós estamos gravando aqui no Baristro Gastronomia, que fica no segundo piso do Shopping Vila Velha, que é também meu lugar de trabalho. Vocês acompanham as minhas redes sociais e veem que eu sempre estou aqui fazendo as minhas reuniões. E é isso, hoje nós estamos aqui recebendo os nossos convidados para gravar e levar muita informação para vocês. Vocês vão conferir logo após a vinheta. Na nossa entrevista de hoje, estou recebendo Jeane Carla, que já é uma parceira aqui do programa Superação e que provavelmente você já deve ter se perguntado o que é podiatria. Então, eu estou recebendo aqui a Jeane. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Jeane. Vamos esclarecer para o pessoal de casa o que significa a podiatria. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Enfermeiro podiatra, o que é? Né? As pessoas assim ficam muito confusas, todo mundo pergunta. O enfermeiro podiatra usa da ciência para cuidar dos membros inferiores, né? Cuida dos pés. E o nosso foco é preventivo, cuidar das pessoas que são portadoras de diabetes e portadoras de lesões em membros inferiores, ou seja, nos pés. A gente cuida dos pés. Interessante que quando eu fiquei sabendo que a Jeane vinha para o programa, aí eu perguntei, gente, é pediatria? Não, é podiatria. Isso exatamente. Mesmo. E a podiatria também é uma especialidade de quem é enfermeiro, não é isso? A podiatria é representada no Brasil somente pelo enfermeiro. É uma especialidade. A gente usa a ciência com as técnicas podológicas para trazer o melhor cuidado preventivo ao paciente. Então a gente usa a ciência da fisiopatologia junto às técnicas para tratar as lesões, principalmente dos pacientes portadores de diabetes e lesões vasculares. Então, além da podiatria, o enfermeiro também cuida, faz esse cuidado preventivo. Exatamente. A ideia é fazer um tratamento preventivo, né? A ideia é não trazer nenhum prejuízo ao paciente. Hoje, no Brasil, 43 pessoas perdem seus membros por dia, né? Então, a ideia é trazer o mínimo de amputações possível. Jeane, quando a gente fala de enfermeiro, a gente pensa logo em hospital. Então fala para o pessoal de casa aonde você faz esses atendimentos. Hoje as pessoas não conhecem muito mesmo, você está certa, né? Só pensa em hospital. Nós enfermeiros podemos fazer consultório. Eu tenho um consultório, então a enfermagem tem consultório. Eu queria que você passasse um videozinho que eu trouxe para explicar melhor o que o enfermeiro faz em consultório. Isso mesmo. Então, produção, por favor, o vídeo. O vídeo. Você sabia que no Brasil você pode ir a um consultório de enfermagem? Desde 2018 que a nossa legislação permite que enfermeiros graduados possam abrir um consultório para atender aos seus pacientes. E quando você deve procurar um consultório de enfermagem? Toda vez que quiser atendimento especializado em cuidados da sua saúde. Lá você poderá fazer exames preventivos, curativos e tratamentos de feridas mais complexas, tratamento nos seus pés, acompanhamentos de diabetes e hipertensão, administração de medicação, orientação e muito mais. Dependendo da especialidade do consultório que você visitar, o profissional enfermeiro poderá te ajudar de várias maneiras. Se informe na sua região. Estamos esperando por você. Hoje em dia, a gente encontra também, vê muitas notícias relacionadas a diabéticos. Quais são esses cuidados que podem ter com diabéticos e também o que eles podem dar uma dica para o pessoal de casa, como eles podem ter esse cuidado em casa também? Dentro de casa, o ideal é que se inspecionem, se olhem, né? Mas aí você vai falar assim, Jeane, como que o idoso, né, que tem diabetes vai olhar o pé? Como que vai ser feito? O ideal é ir mensalmente a um consultório podiátrico e no consultório de enfermagem olhar esse pé para poder ver se tem frieira, fazer corte das unhas, olhar as solas do pé, de uma forma geral. Mas em casa ele também pode fazer esse cuidado com o espelho, botar o espelho no chão e olhar, pedir para o neto, para o sobrinho. Outra coisa super interessante é usar sempre meias brancas, porque o idoso ele tem neuropatia diabética. O que é isso? Eles não sentem os pés.
Então eles se machucam e não veem. A meia branca suja e facilita a visualização. E aí, quando eles veem que está machucado, suja a meia, logo vai identificar. E aí facilita a prevenção de abrir uma lesão maior. Então essa é uma das dicas. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar é não fazer escalda-pés em pacientes diabéticos em casa, que é muito comum. Eles queimam os pés, então não fazer escalda-pés. A pele é muito fininha, muito fininha, muito delicada. Então essa é uma dica importante. Procurar um consultório para poder fazer esses cuidados em consultórios, para fazer corte de unha, ser muito... fazer disso uma rotina, né? Para evitar essas amputações. Fala para o pessoal de casa agora um pouco mais sobre dicas práticas, aquelas dicas simples que toda pessoa precisa ter em casa, esses cuidados. Ao tomar banho, secar entre os dedos, né? Ao ir a um salão de beleza, observar se esses alicates são esterilizados, né? Observar se os salões de beleza enrolam no papel alumínio. Se enrolam, não é esterilizado, né? Tem que estar realmente esterilizados. Ter esse cuidado. Em casa, como eu disse, observar se com espelhinho e secar bem. São cuidados simples que dá para todo mundo fazer. E os idosos pedir para os netos, os filhos, os sobrinhos estarem ajudando eles em casa. São os meios mais simples, mais comuns de fazer, né? E nós, dentro do consultório, estamos lá para ajudar, fazemos todos os tipos de atendimento, colhemos preventivos, nós fazemos terapias integrativas com ozonioterapia, com laser terapia, fazemos tratamentos com florais, acupuntura. O consultório de enfermagem pode resolver muito a vida da população. E em relação à podiatria, é muito importante também frisar isso. Nossos pés servem tanto, nos servem tanto, cuidam tanto da gente, né? E muitas vezes eles são esquecidos. Vale lembrar, né, que a podiatria, ela não é só para o portador de diabetes, né? A podiatria é para aquele que quer mantê-los saudáveis para o resto da vida. Como você diz, mantém a gente em pé. Verdade, isso é muito importante. Jane, você já é parceira aqui do programa Superação há algum tempo, então eu quero te agradecer por essa confiança, por esse carinho. E fala para o pessoal de casa agora como que eles fazem para encontrar vocês, onde vocês ficam? O consultório de enfermagem Clipodes fica no edifício Master Place, em Santa Lúcia, próximo ali do CIAS, do Hospital Unimed, mais conhecido, fácil de encontrar, né, na Leitão da Silva, no 4º andar, super fácil de encontrar. Muito fácil, então não deixe de cuidar dos seus pés. Jane, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Quero que você volte para a gente conversar mais também sobre esse tema que é tão importante. Obrigada. O assunto de hoje, aqui no Finanças Descomplicadas, é reserva financeira. A pandemia veio ano passado e ela levou boa parte da nossa reserva. E muitos empresários, muitas pessoas físicas ainda não conseguiram retomar aquele capital de giro que estava guardado. Ou, se você ainda não tinha capital de giro, você viu a necessidade, a importância de ter uma reserva. E eu costumo falar que a reserva financeira ela é importante por 4 pilares. Tem 4 pilares que são fundamentais para a reserva financeira. O primeiro é a emergência. Normalmente a gente até chama essa reserva de emergência, né? Eu não gosto muito desse nome não, porque eu falo que guardar dinheiro para uma emergência, o nosso cérebro não quer. Ele não acha legal guardar dinheiro para uma emergência, porque emergência é uma coisa ruim. Mas um dos pilares é esse, uma emergência. O segundo pilar é uma proteção contra dívidas. Olha o que aconteceu com a pandemia. Levou nosso dinheiro embora. E dentro desse dinheiro que ela levou embora, muitas pessoas ficaram endividadas. E uma proteção para suas dívidas, ela vem da reserva. O terceiro pilar, e muito importante também, é crescimento do seu patrimônio. Você consegue crescer seu patrimônio como? Fazendo reserva financeira. Gastando menos do que você ganha. E o quarto pilar, que na minha opinião é o mais importante, é a sua paz. Quanto custa a sua paz? Quanto custa deitar a cabeça no travesseiro e saber que haja o que houver? Você tem 6 meses, por exemplo, do seu custo de vida guardadinho lá no banco ou em algum investimento. Vocês conseguem entender que é no planejamento que está o controle?
Normalmente a gente imagina que é o contrário, é muito difícil, é muito chato, ninguém quer fazer planejamento financeiro porque você pensa exatamente isso. Ah, vou ter que ficar controlando, isso é muito chato. É o contrário. Quando você consegue ter um controle, quando você consegue fazer o planejamento, você consegue sim se organizar para poder ter tudo o que você deseja e o que você merece. Para mais dicas, informações, sugestões, me segue lá no Instagram, finançasdescomplicadas.es. Te espero lá com muita coisa legal. Então, bora descomplicar? Somos referência em tratamento capilar com a utilização da máquina Micromist. A HG é especializada em cabelos loiros, cortes exclusivos para cada cliente e produções em geral. Nossa missão é atender bem e com qualidade. Ligue agora e agende o seu horário. 3072-4689. HG, conceito e beleza. Você sabia que feridas em pés de diabéticos e vasculares têm risco de amputações? Necessitam de cuidados especiais e aqui na Clipodes temos o melhor para você. Tratamento com ozonioterapia, laser terapia, utilizamos produtos e aparelhos de alta tecnologia. Venha para a Clipodes Podiatria. Ligue agora, 99296-4605. 99296-4605. Clipodes Podiatria. Saúde para os seus pés. Olá pessoal, hoje nós estamos aqui na cozinha do Baristro, café gastronomia localizado no 2º piso do Shopping Vila Velha, para mostrar para vocês um dos pães mais antigos e mais clássicos do mundo, a focaccia italiana. Vamos lá conferir essa receita maravilhosa? Para a gente ter sucesso na nossa receita, nós precisamos ter um trigo de excelente qualidade do tipo 00, ou seja, que é feito com a moagem mais fina do mercado. No caso, eu estou usando a família Venturelli, que eu comprei no supermercado local. E nós vamos começar com a pré-fermentação, um processo antes de levar o nosso pão para fermentar, a nossa massa. Nós vamos usar 40 gramas da farinha de trigo, adicionando num bowl. Então eu estou adicionando 40 gramas, que vai ser 10% do peso da nossa massa. Nas minhas receitas de pães e pizzas, eu só utilizo o fermento biológico fresco. Faz toda a diferença. Para 400 gramas, eu vou utilizar um tabletinho de 15 gramas, mas antes de colocá-lo na farinha, eu vou dissolvê-lo na água por 15 minutos. Água temperatura ambiente. Dissolvendo esse tabletinho de 15 gramas aqui na água. E agora, após 15 minutos, eu vou adicionar o meu fermento biológico fresco, já dissolvido em água, aqui na minha farinha. E agora vou misturando. Tudo. Pronto, fizemos a nossa pré-fermentação, que também é muito conhecida em Portugal como massa madre ou na Itália como a biga. Agora nós vamos passar o papel filme nela e vamos aguardar em temperatura ambiente por 1 hora aproximadamente. E nós vamos guardar a nossa pré-fermentação fora do alcance da luz. Serve qualquer armáriozinho da sua casa. E agora nós vamos fazer o segundo processo da nossa fermentação. Nós vamos colocar no nosso bowl da batedeira 400 gramas de farinha. Vamos lá. Aqui eu estou adicionando 400 gramas da farinha. Não precisa peneirá-la.
E nós vamos adicionar aqui 200 ml de água. Mas primeiro, nós vamos abaixar, ligá-la na primeira velocidade e nós vamos adicionar água lentamente. Deixando misturar bem a água, a farinha, para que a gente comece o nosso processo de hidrólise. Agora eu adicionei as 200 ml de água. Nessa etapa eu percebi que as 200 ml de água não foram suficientes para umedecer a minha farinha, então eu vou adicionar mais um pouquinho. Vou adicionar mais um pouquinho da água, sempre muito devagar, com muito cuidado. O sucesso do nosso pão é não ter pressa e obedecer às etapas e ter muita sensibilidade com o processo que você está fazendo no momento. E dentro dessa etapa da pré-fermentação, nós vamos bater a nossa massa por 5 minutos e deixá-la descansando por 1 hora, o mesmo tempo da nossa massa madre ou da biga. E para ter certeza, a gente faz um teste, pega ela e sente na mão, a gente percebe que ela está muito bem hidratada. E aí a gente retorna ela, vamos retirar aqui, e eu só vou colocar um pano de apoio para cobrir a luz e vou deixá-la descansando por 1 hora. E agora, depois de 1 hora que nós deixamos pré-fermentar a nossa esponja, a biga, nós vamos levar na batedeira e nós vamos começar a preparar a nossa massa. Sempre na velocidade baixa. E a gente vem para a velocidade 2 da batedeira e agora nós vamos adicionar 50 ml do azeite. O azeite dá sabor, estrutura, textura, é o que faz toda a diferença. E finalizando, 5 gramas de sal na nossa massa. E nós vamos deixar batendo por 15 minutos aproximadamente. E agora, depois de 15 minutos de batedeira, nós vamos fazer o primeiro teste para saber se nosso pão ganhou força, se houve a formação ideal do glúten. Então a gente pega um pouquinho de farinha na nossa mão para não agarrar. É normal que isso aconteça, a massa suba para o gancho. Nós vamos retirar um pequeno pedaço, fazer uma bola e nós vamos abrir delicadamente. Vou mostrar aqui os detalhes. O que não pode acontecer? Não pode rasgar a massa, ela não pode abrir no meio enquanto nós estivermos abrindo. Se isso acontecer, precisa de mais um pouquinho de batedeira, mais uns 5 minutos talvez. Tá vendo? E ela começa a ficar translúcida. Olha como é que ela tá forte, tá firme, maravilhosa. Agora nós vamos transferir para um bol de vidro, já untado com farinha no fundo. Tá aqui a nossa massa, bonita, hidratada, com força. E agora vai acontecer a fermentação dela, a primeira fermentação. Nós vamos colocar um papel filme, evitar que... O que é importante nesse processo? Evitar entrada de ar, por causa do processo da fermentação. Então é muito importante. Pronto, já está pronto, conferir que não tem entrada nem saída de ar, tá tudo certo. Nós vamos acondicioná-la na geladeira por aproximadamente 2 horas. Pronto, pessoal, agora depois de 2 horas nós temos a nossa massa. Vocês vão perceber que ela dobrou o tamanho dela, o tamanho original. E se a gente quisesse continuar por mais 2 ou 3 horas, não tem problema. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos retirá-la e numa assadeira ou no refratário nós vamos untar com azeite, eu já coloquei aqui. Nós vamos começar a montar a nossa focaccia. E nós vamos espalhá-la de forma que ela preencha toda a nossa assadeira. E agora nós vamos preencher com o nosso tomate e um pouquinho de flor de sal. Mas antes, nós precisamos pegar os nossos dedos e fazer isso aqui, ó, pequenos buracos. Se vocês conseguirem perceber aqui, nós vamos ver pequenos gases se formando, bolhas de ar, são os gases da fermentação.
Isso quer dizer que a nossa massa deu certinho. E agora, cortando o tomate ao meio, eu vou preenchendo aqui da maneira que eu quiser. Você aí em casa pode fazer de qualquer maneira, do jeito que você achar que vai ficar legal. Pode usar um alecrim, pode usar um pimentão. Eu vou fazer a clássica mesmo, que é o que o pessoal mais gosta. E agora nós vamos dar o toque final. Eu vou usar um sal rosa do Himalaia. E para finalizar, eu vou jogar um fio de azeite por cima da nossa massa. Assim, pronto. Aqui no Baristo nós temos um forno de convecção que usa ar e água. Ele é elétrico. Se você não tiver na sua casa, você vai pegar 4 pedrinhas de gelo e vai colocar numa pedra quente ou num refratário quente e vai colocá-lo junto, dentro do forno, junto com a massa. O forno já foi pré-assado a 200 graus. E nós vamos ajustar o tempo para 35 minutos inicialmente. Então está aqui, gente, nossa focaccia pronta, super crocante por fora e macia por dentro. Agora é só cortar e servir com um excelente azeite ou uma deliciosa manteiga. Vamos comer? E agora fique com o quadro E Achei com o Eduardo Santos. Olá, gente, bem-vindos ao E Achei. Uma novidade incrível para vocês. Agora vamos estar visitando os nossos parceiros. Vamos estar mostrando para vocês promoções, estrutura e tudo que há de melhor no comércio local. Gostaram da novidade? E para começar com o pé direito, estamos aqui no Baristro, no Shopping Vila Velha, uma cafeteria conceito. Olha que estrutura maravilhosa. Fantástico, né, gente? E a convidada especial de hoje é a Dani Mendes, Garimpei for You. É isso mesmo, mãe, empreendedora e também influencer. Conta um pouquinho mais pra gente, Dani. Então, obrigada pelo convite, Eduardo, é isso mesmo. A gente vai falar um pouquinho de superação. A minha vida, a superação da minha vida na crise veio de 2015, aquela crise do petróleo. Onde também não tínhamos emprego, né? Eu saí lá de Macaé, que era a cidade do petróleo, e vim para o Espírito Santo. Não tinha emprego na cidade e então eu precisava, né? Já me tornei mãe em 2015 e precisava trabalhar. Eu trabalhava na área de petróleo e eu era apaixonada pelas louças, todas essas coisinhas assim, eu era encantada. Só que eu não vendia nada disso. E um dia eu falei, eu preciso fazer algo que me proporcione me virar financeiramente sem depender de marido e de um emprego de uma empresa que aqui no Espírito Santo estava em decadência, digamos assim, por causa da crise. E foi então que eu comecei a fazer a venda das coisas que eu tinha em casa. Eu era muito louca por porcelanas, eu viajava para fora do Brasil, eu comprava as louças. Então comecei a fazer a venda, vendia os meus pratos, as minhas xícaras que eu tinha trazido de viagem. E um dia, quando eu acordei, eu acho que eu já estava fundando o Garimpei for You, que hoje é a minha fonte de renda, hoje é onde eu consigo gerar também empregos. Foi assim, eu comecei a vender as louças e foi tudo passo a passo. A gente começa hoje vendendo uma linha, um segmento e daqui um ano aquilo vai para um outro caminho. E hoje a gente trabalha com essa parte de influencer também. E assim, hoje a gente tem o Garimpei criado na crise de 2015 e que em 2020 deu um boom. Eu falo que em 2020 eu não gostaria que esse ano se repetisse nunca, porque foi muito sofrimento, foi muito desgaste emocional para muitas pessoas. Mas financeiramente, para o meu negócio, eu fui uma das pessoas que me considero beneficiada. Por quê? Porque eu corri atrás de fazer, eu queria esmagar a crise, eu queria assim, fazer todas as pessoas olharem a crise como uma oportunidade. E com isso a gente conseguiu sim ajudar muitas pessoas na parte de influencer, divulgando os nossos parceiros, fazendo a parceria mesmo assim, de pegar
aquele empreendedor que está do seu lado, no seu bairro, que talvez não tenham a mesma abrangência dentro das redes sociais que você tem, e você divulgar para quê? Para poder ajudar o comércio local, que é isso que eu acho que a gente tem conseguido fazer. E é isso aí, gente. Esse foi mais um IACHEI, valorizando o comércio local e junto com os empreendedores. Juntos somos mais fortes. IACHEI. Oferecimento IACHEI Super Guia. Valorizando o comércio local. E agora eu me despeço de você, porque o programa Superação dessa semana está chegando ao fim. Mas lembre-se que a gente tem um encontro marcado na próxima semana aqui na TV Capixaba. Mas não se preocupe, porque se você perdeu algum detalhe ou quer rever algum programa, é só acessar as nossas redes sociais que tá tudinho lá para você. E agora fique então com meu amigo William Vieira no quadro Tô Passando. Até mais! Olá pessoal, como sempre, depois de vários especialistas tão especiais, a minha amiga Lu, sempre ela transfere agora essa responsabilidade para eu trazer uma palavra de fé e esperança para você. Estamos iniciando nesse momento mais um Tô Passando e eu, com aquela alegria no meu coração, eu parei aqui para falar só com você. E hoje eu quero tratar de um assunto que eu tenho falado muito esses dias, e o assunto é: nós nascemos para sermos diferentes. Deus te fez, não foi para você ser coadjuvante, Ele te fez para você ser protagonista da sua vida. E eu quero te mostrar hoje na Bíblia Sagrada o que nós devemos fazer, porque nós nascemos para impactar a vida das pessoas. E lá em Atos capítulo 3, diz a história de um homem que ele vivia na porta do templo há muitos anos e pedia esmola às pessoas. Ou seja, todo mundo que passava lá fazia a mesma coisa e dava esmola para aquele homem. Mas chegou um determinado instante que se aproximaram dele duas pessoas. Pode ser você essa pessoa que nasceu para impactar a vida das pessoas. Saibam disso. Você não veio a este mundo ou você não passou por tanta coisa na sua vida para você ser mais um no meio de uma multidão. Você nasceu e nasceu para ser diferente. E como eu te falei, aqueles dois homens chegaram à porta do templo e depararam com aquele homem pedindo esmola. Todo mundo que entrava dava esmola. Então, quando aqueles se aproximaram, aquele homem, olhando para eles, pensou que eles também iriam dar esmola, mas se enganou, porque aquele homem, um dos dois, virou para aquele rapaz e falou: olha aqui nos meus olhos, eu não tenho a prata e também não tenho o ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta agora e começa a andar. Ou seja, todo mundo dava esmola e aqueles dois amigos trouxeram algo diferente para a vida daquele homem. Trouxeram a presença de Deus e a partir daquele instante houve cura e uma mudança radical na vida daquele rapaz. Foi algo tão tremendo que aquele homem recebe a cura e entra no templo pulando, saltitando, cantando, tamanha era a alegria. Ou seja, se não chegasse aquelas duas pessoas que nasceram para ser diferentes e mudasse a vida daquele homem, talvez até hoje ele estaria lá pedindo esmola. E eu quero falar para você que está me assistindo, saiba de uma coisa e lembre-se, você não nasceu para ser coadjuvante, você nasceu para ser protagonista da sua vida. E eu vou atualizando o conhecimento de hoje, dizendo para você o que o próprio Deus diz na palavra dele, que vós sois o sal da terra. Isso mesmo, você você foi feito para ser diferente e impactar a vida das pessoas. Então, a partir de hoje, coloque isso em prática e você pode ter certeza que Deus vai mudar a sua vida e vai fazer com que você também mude a vida de muitas pessoas. Se você tem gostado desses assuntos que têm sido maravilhosos, vá lá nas nossas redes sociais e acompanhe tudo direitinho. Te vejo no próximo Tô Passando.
Valeu, fui!